Todas as células do corpo humano contêm o mesmo genoma, que é a informação genética na forma de DNA. Ou seja, em essência, todas as nossas células vêm com o mesmo manual de instruções. Como que então a célula do pâncreas sabe que tem que, por exemplo, produzir insulina? E a célula do cérebro? Não. Como que as células dos músculos são tão diferentes dos neurônios? Como que a partir de um mesmo livro de receitas, as células se diferenciam em tecidos e órgãos com funções tão específicas, sabendo exatamente quais proteínas elas têm que produzir e quais elas não têm que produzir? A resposta é regulação gênica, que rendeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia desse ano para os pesquisadores Victor Ambros e Gary Ruvkun. Para entender um pouco melhor por que essa pesquisa foi tão importante que mereceu o prêmio, vamos tentar lembrar um pouco daquelas aulas de genética lá do ensino médio, onde a gente aprendeu que os genes, as moléculas de DNA, são transcritos em moléculas de RNA mensageiro, aquele da vacina de Covid, que aliás ganhou o Prêmio Nobel no ano passado. E esse RNA mensageiro é traduzido em uma proteína, ou seja, DNA vira RNA, que vira proteína. Assim é que os genes são transformados em algo com uma estrutura e uma função. Mas para evitar que todas as células saiam por aí loucamente produzindo, por exemplo, insulina, precisa de alguma coisa para regular como que esses genes são ativados. Ou seja, dá para mexer nesse processo. Pode ativar ou desativar os genes, impedir que o DNA vire RNA ou que o RNA vire proteína. Desde a década de 60, a gente já conhece vários tipos de regulação gênica que mexem nesse processo DNA, RNA, proteína, impedindo que ou o DNA vire RNA ou que o RNA vire proteína. São chamados fatores de transcrição. Eu mesma trabalhei com fatores de transcrição em bactérias durante o meu doutorado e o meu pós-doutorado. Eu estudava como que os genes da bactéria se regulavam em situações de estresse e como ela ligava e desligava genes para conseguir se adaptar melhor a um ambiente estressante. Então imagina só a minha felicidade de ver um prêmio Nobel para a regulação gênica. Foi muito legal. Os pesquisadores premiados, eles não trabalharam com bactéria. Eles estudaram um vermezinho chamado Chernobidictis elegans, que todo mundo chama de C. elegans. É um dos melhores modelos para estudo celular eucariótico, ou seja, as células que a gente encontra em plantas e animais, em organismos multicelulares. Esses pesquisadores estavam muito curiosos com duas mutações nesse vermezinho. Estudando essas mutações, eles descobriram um RNA que parecia que não codificava para nenhuma proteína. E outra coisa intrigante desse RNA, ele era muito, muito pequeno. Ele tinha só pouco mais de 20 nucleotídeos. Lembra daquelas letrinhas do DNA e do RNA? Aquelas bases nitrogenadas A, T, C, G e U para o RNA? Então, em geral, as moléculas de RNA mensageiro que codificam para as proteínas, elas têm centenas de bases. Outra coisa que eles notaram de estranho é que esse RNA pequenininho parecia que estava atrapalhando a tradução de um outro RNA. Ou seja, o RNA pequeno, que eles achavam que não servia para nada, estava empatando a tradução de um outro RNA que servia para alguma coisa. Não deixava esse outro RNA virar proteína. Era um jeito novo de regulação gênica, que ficou conhecido como pós-transcricional, porque acontecia depois da transcrição do RNA, naquela segunda etapa, onde a RNA vira proteína. Isso foi uma tremenda novidade na época e rendeu aos cientistas 2 publicações na revista Cell em 1993. Mas mesmo assim, naquela época, a comunidade científica encarou assim como algo interessante, mas deve ser algo que acontece só no vermezinho, né? No C. elegans. Depois de muito
muitos anos de pesquisa é que os pesquisadores conseguiram mostrar que estes RNAs pequenos, que agora tinham nome, os microRNAs, eram universais em todos os organismos multicelulares. Só em humanos já foram identificados mais de 1000 microRNAs, e esses microRNAs participam da ativação ou do silenciamento de um monte de genes. Quando essa regulação dá errado, podem surgir doenças como câncer, como doenças autoimunes, como falhas no desenvolvimento celular. Certamente vale um prêmio Nobel, né, gente?